Introdução. Durante um tempo em nossas vidas, apenas seguimos o percurso do que acreditamos ser o viver. Após alguns anos de vida, nos deparamos com algumas dificuldades no caminho. Lógico, para algumas pessoas isso passa a ser visto ou interpretado como uma simples ausência do que pensar, do que fazer, ou mesmo como a incapacidade do ser de fazer algo de sua própria existência, vivendo no ócio. Emily Nascimento nasceu em 1987. Sua vida era regada de muito carinho, muita bajulação, e sempre vigiada por pessoas, aquelas mesmas que tanta bajulação e carinho lhe ofereciam. A garota Emily tinha o brinquedo que queria, era levada para os lugares que pedia. Em sua adolescência não foi diferente. Na escola, além de boa aluna, era também exemplo a ser seguida pelo bom gosto ao se vestir. Tinha até um grupo de seguidoras e admiradoras. Filha de Alfredo Nascimento e Colodina Giordano, Emily conquistou nacionalidade italiana graças à sua mãe. Colodina nasceu em Verona, na Itália. Em um passeio ao Brasil com os tios que a criaram, conheceu Alfredo, um belo estudante de agronomia. Os dois se apaixonaram perdidamente e logo se casaram. Após o nascimento de Emily, o casal ainda permaneceu casado por 8 anos. Depois do 8º aniversário da menina, Colodina, que era uma mulher muito bonita e bem à frente de seu tempo, tendo vencido as barreiras e o preconceito de sua família para se casar com Alfredo, sentiu naquele momento que algo lhe faltava. Assim, pediu a separação e voltou para a Itália. Emily, que ainda era muito pequena, apenas seguiu com a mãe. Essa é uma parte de sua história que começava a lhe causar certas questões internas. Por vezes, acreditamos que uma criança não tem capacidade de entendimento para tudo o que lhe ocorre, mas não é bem assim. Registros são feitos no inconsciente e, por vezes, também no consciente criativo. Colodina não parou de trabalhar, assim como fazia no Brasil. Apesar da brusca mudança de clima, de costumes e de língua, Emily ainda era uma criança, e sua adaptação, mesmo sentindo por vezes a forte ausência do pai, era vista como positiva por sua mãe. Colodina se preocupava em manter as mesmas regalias, uma babá sempre à disposição. Não que a mãe não fosse presente, mas para acompanhar a agitação da menina, era preciso alguém sempre em seu encalço. Colodina e Alfredo tentavam manter a ligação de Emily com os dois, da mesma forma de quando ainda estavam casados. De certa forma era cansativo, mas Alfredo se esforçava para estar sempre presente, visitando a filha. Assim também fazia Colodina, que por vezes viajava com Emily para ver o pai e os demais parentes no Brasil. Quando Emily fez 12 anos, Colodina decidiu casar-se novamente. A princípio, a situação parecia normal para Emily, mas a menina estava crescendo e suas aceitações já iam além das vontades de uma menina mimada. Por vezes, Emily criava situações com o padrasto, Manuel, apenas para que houvesse algum desentendimento entre ele e sua mãe. Não aguentando mais, Manuel decidiu ter uma conversa com Colodina para que dessem um tempo. Colodina, então, resolveu conversar com a filha, pois Emily já era crescida e poderia entender aquela situação. Essa foi a primeira vez em que Emily demonstrou um quadro preocupante. A garota não queria mais ir à escola, não queria sair de seu quarto ou mesmo se alimentar. Sua babá, preocupada, decidiu falar com Colodina, que, acreditando ser apenas mais um capricho da filha, orientou a babá a perguntar o que Emily queria. Pensava que, agradando a menina, ela sairia daquele estado que julgava ser apenas uma forma de chamar a atenção. Assim fez a babá. Porém, ao questioná-la, Emily, com semblante sôfrego, disse querer ir morar com seu pai. Assustada, a babá saiu do quarto e imediatamente foi contar a Colodina. Ao ouvir aquela situação, Colodina ergueu a cabeça de forma austera e decidida e disse que se aquela era a vontade da filha, então assim seria feito. Naquela mesma semana, Colodina entrou em contato com Alfredo, seu ex-marido e pai de Emily. Contou-lhe sobre o que estava acontecendo. Sem pensar muito, Alfredo concordou em receber a filha, acreditando que com ele, Emily esqueceria aquela situação com a mãe e ainda permitiria que Colodina vivesse um pouco mais de sua individualidade. Emily, então, voltou para o Brasil para morar com seu pai, Alfredo. A partir de então, a garota passou a ser mais introvertida.
Adorava, ao chegar em casa, conversar com o pai sobre o colégio ou mesmo sobre algo vivenciado naquele período longe dele. Emily crescia e agora dividia-se entre morar com o pai e nas férias viajar para ficar com a mãe e o padrasto Manuel. O tempo passava. Emily, sempre muito esforçada no colégio, com notas muito boas, continuava sendo exemplo a ser seguido pelos demais alunos. Aos 17 anos, Emily conheceu na biblioteca da escola Sebastião, ou como o rapaz gostava de ser chamado, Sebastian. Emily queria entregar um trabalho à professora de geografia. Já havia feito e entregado o trabalho, mas segundo a garota, ele não havia ficado tão bom quanto ela acreditava que poderia ficar. Assim, naquela tarde, foi até a biblioteca para fazer alguns estudos pequenos. Já havia cerca de 40 minutos que Emily estava ali quando se levantou para pegar um dos livros. Incidentalmente, alguém segurou o mesmo livro no mesmo instante. Os dois jovens se olharam com certa timidez. Emily tentou desviar o olhar e foi aos poucos retirando a mão do livro, mas o jovem rapaz, ao vê-la corar, logo disse: "Mil desculpas, pode pegar o livro, não tenho pressa." "Eu que peço desculpas, não vi que também precisaria do mesmo livro. Pode pegar, virei outro dia fazer essa pesquisa." "Por favor, eu insisto, não iria me sentir bem sabendo que lhe tirei essa oportunidade. Posso esperar, por favor, pegue o livro." Após insistência, Emily, com um tímido sorriso no rosto, de forma meiga, pegou o livro da mão daquele educado rapaz. Emily sentou-se novamente em sua cadeira, voltando às suas pesquisas. Por vezes ela olhava na direção do rapaz. Ele permanecia sentado com sua bolsa sobre as pernas. Às vezes a pegava e a abraçava, olhando em volta, como se estivesse analisando ou mesmo admirando a biblioteca. Após alguns minutos, Emily se levantou e levou o livro até o rapaz. Ao se aproximar, ele estendeu a mão para recebê-lo. Ao vê-la ali à sua frente, o jovem se levantou e pegou o livro. Novamente, de forma tímida, Emily disse: "Perdoe-me se te fiz esperar muito, não foi minha intenção. Espero que o livro possa te ajudar tanto quanto me ajudou." "Que isso, não há nada a ser perdoado. Fico feliz que tenha conseguido fazer sua pesquisa." "Ah, sim, ajudou muito. Novamente, muito obrigada por tudo. Com licença, irei deixá-lo estudar." Ao falar, Emily emite um tímido sorriso e se vira para seguir de volta à sua mesa. Mas, para sua surpresa, o rapaz ainda parecia não estar completamente satisfeito. "Conversamos e não nos apresentamos. Me chamo Sebastian. Posso saber seu nome?" "Ah, sim. Desculpe novamente. Me chamo Emily." "Nada a desculpar, Emily. Fico feliz em conhecê-la. Espero que possamos nos encontrar novamente. Passar bem." Mais uma vez, Emily sorri timidamente e volta para sua mesa. A partir daquele momento, passou a observar o jovem e belo Sebastian, que, após a saída dela, retirou de sua bolsa um caderno surrado e um lápis, colocando-se a estudar atentamente, olhando apenas para o livro e para o caderno. Emily já havia terminado suas pesquisas, mas permaneceu ali sentada. Fingindo ainda estudar, mantinha-se na verdade concentrada em Sebastian, que não tirava os olhos do livro e do caderno. Após cerca de 40 minutos, Sebastian se levanta, guarda novamente o caderno surrado e o lápis na bolsa e segue até a gôndola onde, antes, os dois haviam pegado o livro. Ele o devolve ao lugar e, de forma tímida, começa a sair. Ao passar por Emily, Sebastian olha em sua direção. Emily, que já havia notado todos os movimentos do rapaz, finge olhá-lo naquele momento. Sebastian então lhe faz um tímido aceno com a mão direita e sorri. Emily retribui, também sorrindo. Ao perceber que o belo jovem saía, Emily guarda rapidamente suas coisas e segue apressada na tentativa de ainda encontrá-lo. Porém, mesmo olhando para todas as direções, não consegue mais vê-lo. Emily volta para a parada de ônibus e segue de volta para sua casa. Seus pensamentos não saíam daquele belo e tímido jovem. Ela parecia ter encontrado sua outra metade. Durante toda a pequena viagem, Emily observava a vegetação do lado de fora do ônibus, mas sua mente permanecia ligada diretamente a Sebastian. Ao chegar em casa, Emily foi comer algo, mas permanecia pelos cantos com um sorriso distante e suspirando. Por volta das 18 horas, Alfredo chegou em casa. Pai muito presente e carinhoso, foi logo falar com a filha. Emily estava na sala de leitura folheando uma revista, mas na verdade nem prestava atenção nela. Parecia apenas matar o tempo. Ao entrar e ver a filha, Alfredo segue em sua direção, como sempre fazia. "Oi, filha, tudo bem?
Então, como foi a tarde? Conseguiu refazer seu trabalho? Você parecia tão preocupada com a nova entrega que até fiquei preocupado no trabalho. Oi, pai. Tudo bem, sim. Consegui refazer. Amanhã entregarei. Mas não precisava ficar preocupado, não. Correu tudo bem. Só queria que ficasse bem feito. Sendo assim, fico feliz. Então já está pronta para o jantar? Perla disse que já está tudo pronto. Irei apenas tomar uma ducha. Está com fome? Vai lá, pai. Na verdade, não estou com fome, não. Mas irei lhe acompanhar. Alfredo então dá um beijo na testa da filha, porém, como o pai preocupado que era, nota que Emily parecia distante. Algo a inquietava. Ao voltar, Alfredo passa novamente pela cozinha e pergunta a Perla se havia acontecido algo. Perla era uma mulher muito bonita, casada, que passou a trabalhar para Alfredo assim que Emily começou a morar com o pai. Essa foi a forma encontrada por Alfredo para que a filha sentisse, de certa forma, ainda a presença feminina em casa. Perla, apesar do casamento, não teve filhos e tratava Emily como se fosse sua própria filha. Ao ser questionada sobre Emily, Perla apenas comentou que a jovem havia chegado suspirando pelos cantos. Alfredo sorri, já desconfiando do que poderia ser. Ele segue para o banho. Após terminar, volta novamente e vai direto chamar Emily para o jantar. Na mesa, já jantando, tudo parecia calmo. Emily mexia na comida de um lado para outro. Vendo a situação, seu pai não se aguenta. Minha filha, está acontecendo algo? Desde que cheguei estou te achando meio distante, dispersa. Tem alguma coisa que eu precise saber? Nada de diferente, pai. Na verdade, conheci um garoto hoje. Ele foi muito simpático. Como não tenho amigos onde estudo e o vi fazendo pesquisa na biblioteca, me interessei em saber se ele estuda lá na mesma escola, já que alguns alunos de outras escolas também fazem pesquisas por lá. Um garoto? Sei. Mas vocês conversaram? Ele lhe disse algo? Devo me preocupar com essa sua ausência de você mesma? Nós apenas pegamos o livro na mesma hora. Ele então foi muito educado e me deixou pesquisar antes. Depois se apresentou e foi fazer a pesquisa dele. Quando terminou, foi embora. Apenas acenou de longe quando saiu. Mas vocês ao menos sabem o nome de um do outro, ou também não deu tempo de falar sobre isso? Deu sim. Ele se apresentou. Seu nome é Sebastian. Ele tem cabelos castanhos. É pouca coisa mais alto que eu. Parece ser bem tímido, muito educado e parecia muito preocupado em terminar logo sua pesquisa. Esse Sebastian não disse mais nada. Onde morava, de onde era, se era de aqui de perto. Não, nada mais conversamos. Como o senhor sabe, também não sou de falar muito. Mas parece que ele lhe chamou a atenção. Por acaso gostaria de reencontrá-lo e falar novamente com ele? Acredito que ele parece um bom rapaz. Ao menos é estudioso. Acho que gostaria de conversar com ele novamente, fazer amizade. Enquanto Emily falava, olhando para a comida, Alfredo observava a filha. Ele sorria, sabendo que, ao contrário das demais garotas, Emily naquela idade nunca tinha sequer falado sobre um garoto. Talvez estivesse na hora de ela aproveitar um pouco mais a vida, já que sua única atividade sempre fora estudar. Os dois encerraram aquele assunto e logo se recolheram. Alfredo não quis entrar em novos temas, preferia que a filha se encontrasse a seu tempo. À medida que fosse descobrindo coisas e se sentisse vontade de falar, ele estaria ali, presente, para o que Emily precisasse. Uma semana se passou desde aquele dia na biblioteca. Emily foi todos os dias até lá, na esperança de reencontrar Sebastian, mas, para sua frustração, o rapaz não mais apareceu. Era mês de junho. Emily já tinha uma viagem programada para passar mais aquelas férias com a mãe. Para os demais jovens, aquilo seria uma maravilha, estar entre Brasil e Itália sem sequer ter alcançado a fase adulta ainda. Para Emily, no entanto, aquilo era desgastante, entediante e, por vezes, sôfrego. Se levassem em conta que, caso fizesse amizades na Itália, logo teria de voltar, deixando os amigos. E, se tivesse amigos no Brasil, mantê-los também viria carregado de situações no mínimo embaraçosas. Teria sempre que explicar sobre os pais, o ir e voltar constante, e pelo fato de ser tão tímida e não conseguir manter-se presa aos assuntos dos demais jovens, aquilo era sim um tabu. Na verdade, nada daquilo fazia sentido, mas na mente tímida de Emily, agir daquela forma parecia sempre a melhor maneira. Ou talvez fosse apenas o medo de enfrentar a realidade da vida. Uma moça linda, rica e inteligente, mas que no fundo carregava essa timidez que por vezes não só atrapalhava sua vida social, como também interferia na relação com os pais. Emily havia chegado àquela idade em que certas distâncias começam a pesar.
Seu convívio com o padrasto ainda não era dos melhores, mas eles tentavam levar como podiam. Após a chegada de Emily à Itália, Manuel, que sempre tentava recepcionar a enteada da melhor forma, dessa vez organizou uma pequena festa para sua chegada, na esperança de assim conquistar ao menos a simpatia da moça. Ao chegar, Emily foi muito bem recebida. Não eram muitos convidados, na verdade a maioria era da família de Manuel. Porém, todos estavam determinados a alegrar a chegada da Bela, ao menos daquela vez. Tudo parecia ir muito bem. Por volta das 22 horas e pouco, Manuel começou a reclamar de dores no peito e no braço esquerdo. Seriam prenúncios de um infarto. Ao ver a cena, Colodina socorreu o marido. Eles seguiram para o hospital, os convidados voltaram para suas casas e, mais uma vez, Emily estava ali, sozinha. Após constatar o infarto de Manuel, naquele mesmo mês, Emily decidiu voltar para casa, ficando apenas 5 dias com a mãe. Após seu retorno, Alfredo quis logo saber o motivo da repentina volta, pois pensou que pudesse ter acontecido alguma briga entre a filha, sua mãe ou até mesmo o padrasto. Mas Emily explicou que achou melhor retornar, pois assim sua mãe teria mais tempo para cuidar de Manuel, sem precisar dividir toda sua atenção com a filha. Passados 3 dias desde a volta de Emily, ela decidiu dar uma volta pela cidade, ao menos sair um pouco de casa. Após passar por uma das belas praças próximas à praia, Emily comprou um sorvete e sentou-se ali, olhando as pequenas ondas do mar. Em poucos minutos observando a bela natureza, Emily voltou seu olhar para o lado contrário da praia. Foi então que notou. Era Sebastian. O rapaz estava abaixado, com sua bicicleta ao lado, subindo as calças. Emily pensou que possivelmente Sebastian iria caminhar pela praia. E não estava errada. Logo que o rapaz terminou de arregaçar as pernas da calça, seguiu empurrando a bicicleta, caminhando em direção à praia. Emily observou que na garupa da bicicleta estava aquela mesma bolsa que o rapaz usava na biblioteca. Sobre o guidão, os sapatos pendurados, amarrados pelos cadarços. Emily passou a se questionar se deveria ou não ir ao encontro de Sebastian. Após uma pequena briga interna consigo mesma, encheu-se de coragem, retirou as sandálias, segurando-as em uma das mãos, e seguiu em direção ao rapaz. Ao se aproximar, Emily fingiu estar ali por acaso, como se simplesmente estivesse caminhando e tivesse encontrado Sebastian. Assim que ele viu a Bela novamente caminhando pela areia, chamou sua atenção. Emily, ao notar o rapaz acenando para ela, também acenou. Os dois se aproximaram. Emily, sentindo-se mais solta, foi quem questionou o rapaz primeiro. Que coincidência nos encontrarmos novamente aqui. A parte boa é que agora não precisaremos disputar um livro. Verdade, coincidência mesmo. Mas eu adoro vir para cá e ficar andando na beira da praia. Faz esquecermos um pouco de tudo o que nos acontece. Então você vem sempre aqui. Essa é a primeira vez que saio assim. Não tenho muito esse hábito. Acho que sou muito tímida. Notei que você era bem reservada naquele dia na biblioteca. Mas eu também não sou muito extrovertido, não. Na verdade, nem amigos tenho. Acho que por isso venho muito andar aqui. Esse é meu único refúgio, meu lugar predileto no mundo. Não gosta nem de ficar em casa? Pensei que ao menos fosse caseiro. Nunca mais o vi por aqui. Estava me esperando ou andava me vigiando? Falou ele, em tom leve, como se estivesse apenas brincando. Não, não estava vigiando. Apenas não o vi mais por aqui. Cheguei até a pensar que nem morasse nesta cidade. Me desculpe, não quis ofendê-la dizendo que estaria atrás de mim. Foi uma brincadeira. Na verdade, achei interessante perguntar. Nunca ninguém notou sequer minha presença, que dirá minha ausência. Mas respondendo à sua observação, eu moro na parte rural. Por isso venho para a cidade de bicicleta. Às vezes meu pai deixa que eu venha no trator, mas isso é raro. Então você mora em fazenda? Seu pai é fazendeiro daqui da região? Sebastian abaixou a cabeça. Emily notou certo vazio naquele gesto do rapaz. Passou a acreditar que havia feito a pergunta errada na hora errada. Sebastian voltou a olhar para a imensidão do mar. Emily olhou nos olhos do rapaz e notou que, tão vasto quanto o mar, o brilho ali contido não era apenas de olhos jovens e viçosos. Tratava-se de um vazio registrado por aquelas lágrimas tímidas que insistiam em não rolar pela face bronzeada daquele belo rapaz. Após uma rápida pausa, Sebastian suspirou fundo. Com um sorriso retraído, começou a falar. Na verdade, Emily, meu pai não é fazendeiro, nem tampouco moramos em uma bela fazenda. Sou filho de uma família com mais 4 irmãos, mas sou adotivo. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos, então minha avó me entregou para que seus vizinhos me criassem. Depois disso ela foi embora,
e ninguém nunca mais ouviu falar dela. Em minha casa, sou o único que não pode estudar. Venho à cidade escondido para estudar. Mas por que não pode estudar, Sebastian? Seus pais proíbem você e seus irmãos de estudarem, é isso? Não, meus irmãos estudam, apenas eu não posso. De vez em quando eu vinha com meu pai para cá entregar leite, queijo, coisas que são feitas lá mesmo na chácara. Essa chácara é do irmão de meu pai, ele apenas nos deixa morar. Mas todos os dias temos que dar conta de tudo o que acontece lá. Em uma dessas vindas aqui, conheci um senhor muito educado. Entregamos queijo na casa dele e, ao me ver, ele ficou de certa forma impressionado. Sebastian para novamente e abaixa a cabeça. Ele parecia querer contar algo, falar alguma coisa, mas algo, de certa forma, o impedia. Emily, vendo que o rapaz sentia a necessidade de falar sobre o que lhe acontecia, para encorajá-lo, decidiu falar um pouco de si. Após a pausa de Sebastian, ela disse: Não que seja igual ao que você parece estar passando, mas meus pais são separados. Meu pai mora aqui, eu moro com ele, mas minha mãe mora na Itália. Às vezes sinto muita falta dela. Acho que você deve sentir falta de seus pais, não é? Não conheci nada sobre meus pais, apenas sobre minha avó. Eu gostaria de saber como eram os meus pais, ou ao menos saber como foi a vida deles, ao menos se eles estudaram. Mas, Sebastian, você disse que seus pais adotivos não o deixam estudar, mas estava na biblioteca naquele dia. O que fazia lá? Não precisa responder se for muito pessoal. Acho que agora que comecei, para você posso falar. Como eu falava, conheci um senhor. Voltei outra vez para lhe trazer o queijo, mas dessa vez sozinho. Falei que meu pai estava doente. Na verdade, ele estava bêbado. Esse senhor teve sua chance. Disse-me que havia perdido seu filho, vítima de uma terrível doença. Separou-se da esposa e estava aqui passando férias. Segundo ele, morava em São Paulo. Disse também que eu parecia muito com seu filho em tudo. Após a terceira vez em que fui entregar o queijo, ele perguntou se eu estudava pela tarde. Então lhe contei da proibição de meu pai. Foi então que ele se apresentou como professor Dário. Ele se interessou por minha história. Desde então chamou meu pai e disse que precisava de um jovem para lhe ajudar em algumas tarefas. Limpar o quintal, dar comida aos cães, essas coisas. Mas na verdade venho 3 dias na semana para ter aulas particulares com ele. Meu Deus, Sebastian, seus pais não poderiam lhe privar da única coisa que poderá lhe ser de alguma serventia no futuro. Estou encantada com o gesto do Sr. Dário. Mas hoje você não teve aulas ou ainda irá para lá? O professor Dário às vezes viaja para São Paulo para resolver suas coisas lá. Quando ele vai, venho para cá e fico andando aqui na areia, imaginando como seria se eu atravessasse para o outro lado. O que teria lá? Como seria? Gosto de acreditar que lá eu seria muito mais feliz. Por isso adoro vir para cá. Adoro esse cheiro. Espero também encontrar uma garrafa com um mapa. Nesse mapa terá a rota para sair daqui e ter uma vida feliz. Sebastian para a bicicleta, a deita ali na areia e senta-se, ainda olhando para a imensidão do oceano. Ao ver aquela cena, Emily senta-se ao lado do rapaz e então o questiona. Você realmente acredita nessa coisa de que vindo aqui sempre, um dia encontrará uma garrafa que lhe dirá tudo isso? Sebastian sorri de canto, olha para Emily e logo volta sua visão ao mar. Na sequência, começa a falar. Não, Emily, eu não acredito realmente nisso. Isso é uma metáfora. A pedido do professor Dário, li um conto em que um marinheiro, através de uma garrafa encontrada no mar, reencontra sua vontade de viver. A partir de então, venho para cá. Junto minha adoração pelo mar com a vontade de que isso tudo possa acontecer diferente em minha vida. Ah, sim. Mas, Sebastian, por que não abre o jogo para seus pais? Fala para eles o que você quer e gosta de estudar. Eu já tentei, Emily. Meu pai fala que estudos serão apenas para meus irmãos. Segundo ele, por eu ser adotivo, tenho essa dívida eterna com ele e minha mãe. Então, se acaso meus irmãos não quiserem cuidar deles em sua velhice, eu terei essa obrigação. Emily olha para Sebastian e seu coração dói. Ela começa a ver que em sua construção mesquinha, acreditando que os pais devessem tudo a ela, acabava de notar que foi a criança e a adolescente mais feliz do mundo, pois tudo o que queria tinha. Enquanto isso, via ali, em sua frente, um ser tão belo, e falava de beleza externa mesmo, mas que interiormente travava uma imensa batalha. Não conhecia os pais, não recebia amor de verdade e, pelo que vestia e pelo comportamento, nem comer bem parecia fazer. Emily começou a notar que até o ensino que a ela era dado de bom grado, tanto no Brasil quanto na Itália, onde recebia a melhor instrução, poderia ser negado a alguém. Contudo, Emily sentia que determinados assuntos não poderiam ser abordados ali naquele momento.
Os dois se conheceram um pouco mais. Ela pôde falar um pouco de suas idas e voltas à casa de sua mãe. Aquilo parecia um universo totalmente novo para Sebastian. O rapaz estava deslumbrado com tantas novidades. Ficaram ali até quase 17 horas. Logo se atentaram ao tempo fora de casa. Sebastian e Emily se despedem e cada um segue rumo às suas casas, com promessas de se encontrarem ali um dia após aquele. Ao chegar em casa, Perla estava preocupada com Emily. Ao vê-la entrando com areia nos pés, a questiona com certa apreensão. Menina Emily, estava preocupada. Achei que pudesse ter acontecido algo. Já faz algumas horas que você saiu de casa e, como nunca fez isso, eu estava sem saber o que fazer. Então liguei para seu pai. Ao ver Perla com os olhos vermelhos e de certa forma preocupada, sentindo ter sido falha de sua parte, Emily corre, abraça Perla e logo fala: Desculpe-me, Perla, não quis lhe preocupá-la. Fui andar na beira da praia e não vi a hora passar. Mil desculpas. Deveria ter ao menos ligado para avisar. Tudo bem, senhorita, não me deve desculpas. Apenas estava aflita com sua ausência. Acho que deve acalmar seu pai, pois acredito ter deixado ele também aflito. Não se preocupe, Perla, irei conversar com ele. Perla, muito obrigada por você estar aqui conosco todo esse tempo, e muito obrigada por se preocupar comigo. Ah, a partir de agora não me chame mais de senhora ou senhorita. Você não é empregada aqui, apenas uma amiga que nos auxilia. Me chame apenas de Emily. Irei falar com o papai, e você irá fazer suas refeições sempre conosco. Perla apenas consente ao que Emily falou. Achou muito estranho o comportamento da bela jovem que sempre pareceu tão ausente a tudo, tão distante, displicente, e agora lhe falava tudo aquilo. Emily pede licença a Perla, deixando-a mais intrigada ainda. Ela volta até a porta, limpa os pés e, com os chinelos na mão, segue para seu quarto. Após ligar e acalmar o pai, Emily toma um banho, coloca um vestido em tons rosa e vermelho e desce. A jovem senta-se, como de costume, sobre a poltrona na sala de leitura. Emily passa a pesquisar livros, contos, quaisquer coisas que falem sobre a história de um marinheiro ou de uma garrafa. Por volta de 20 horas, Alfredo chega em casa. Ao questionar Perla por Emily e ela dizer que desde que chegou estava estudando, Alfredo segue para a sala de leitura. Ao entrar e ver a filha lendo, ele a surpreende. Tão concentrada assim, com certeza deve ser algum outro trabalho. Se atrapalho, volto depois. Não, meu pai, não atrapalha. Que bom que chegou. Estava apenas pesquisando algumas coisas aqui. Meu pai, eu disse a Perla que a partir de hoje quero que ela faça as refeições dela conosco, afinal, Perla é da nossa família. Assustado, Alfredo olha para os lados e depois fita a filha com certo ar de espanto. Primeiro ele se questiona o que teria acontecido a Emily para aquela mudança. Logo fala: Mas minha filha, nunca tratamos Perla mal, a não ser que ela tenha reclamado de algo. Se for, precisaremos conversar com ela. Nunca foi nossa intenção tratá-la assim. Não, meu pai, de nada ela reclamou. Nem eu disse que a tratamos mal. Mas Perla é da família. Acho que ela precisa agir como tal. Minha filha, não estou lhe entendendo. Aconteceu algo com você que precisamos saber? Ou você apenas está agindo assim por agir? Notei que até a forma de se vestir está mudada. Hoje, meu pai, ouvi uma das histórias mais injustas que podemos ouvir sobre a vida de um ser humano. Eu nunca me atentei para o fato de que ainda há pessoas que querem estudar e não podem, pessoas que apenas precisam de carinho e não o têm. Eu fui agraciada com 2 lindas famílias. Tenho 2 mães e 2 pais que fazem de tudo para me verem felizes e ainda me sentia no direito de cobrá-los. Devo desculpas ao Senhor e à minha mãe por ser tão ingrata. Oh, minha princesa, fico muito feliz que tenha se atentado para tais assuntos, que esteja desabrochando para essa visão. Mas, minha querida, isso está muito além do que acreditamos conseguir resolver assim. Essas construções sociais são delicadas, minha filha. Sim, meu pai, sei o que quer dizer, mas se as mudanças não começarem de onde conseguimos mudar, será sempre dessa forma. Exercendo sua função, o Senhor acredita ser melhor que o gari, meu pai? Não, minha filha, que isso, jamais. Mas por que tal pergunta? O Senhor não acredita, mas há pessoas que acreditam que sim. Outras acreditam que se prestaram um favor a alguém, esse favor deverá ser cobrado como a vida.
Que história é essa, filha? Por acaso está sabendo de algum crime? Tem algo a me contar? Não esse crime que o Senhor pensou, mas o crime em que um ser humano se sente dono de outro, lhe negando o direito de aprender, por exemplo. Estamos falando de alguém em especial ou toda essa história é devido a alguma notícia que viu por aí? Eu estive novamente com aquele rapaz de quem lhe falei da biblioteca, o senhor se lembra? Sim, como não poderia, o jovem que lhe fez ficar um tempo contemplando o ausente, então voltou a encontrá-lo. Pensei até que tratasse de um espírito, pois nunca mais havia falado nele. Na verdade, eu o procurei e até voltei algumas vezes na biblioteca, mas realmente nunca mais havia visto. Hoje fui tomar um sorvete e dar uma volta na praia, foi aí que o encontrei. Conversamos bastante, ele é filho adotivo, a família parece carente e, pelo que contou, seu pai o proíbe de estudar. Segundo ele, o pai disse que tem uma dívida eterna e quando os pais envelhecerem, os outros filhos poderão estar ocupados e não poderão cuidar. Então, como ele foi criado por eles, poderá pagar sua dívida cuidando dos pais. Meu Deus, que história pesada e sem lógica nenhuma! Esse rapaz precisa fazer algo para sair dessa vida louca. No começo da conversa também pensei assim, pai, mas ele também se sente em dívida com os pais adotivos. Não conheceu nenhum dos pais biológicos, nem mesmo a avó que o entregou ao casal quis saber mais do neto. Então ele acredita ter essa dívida com os pais adotivos. Tudo o que ouviu dele lhe fez refletir sobre sua vida, tomando assim a atitude de incluir ainda mais Perla em nossas vidas? Também, pai, eu sempre gostei muito de Perla, porém nunca demonstrei isso a ela. Assim como sempre notei o esforço de Manuel para me agradar, mas continuava acreditando que eu sempre fui o foco da maior importância em suas vidas. Mas ao ouvir a história de Sebastian, notei que sim, vocês me amam, mas vocês são seres humanos e também precisam ser felizes. Eu não posso ser tão egoísta assim, igual ao pai de Sebastian. Gostaria de saber como ajudá-lo. Minha querida, o que posso lhe dizer é que não se trata apenas do que os pais dele fazem, precisa também levar em conta as vontades do rapaz. Se é como falou, ele se sente em dívida. O que poderá fazer, de início, é dar a ele sua amizade. Se é como falou, ele não deve ter amigos. Mostre que ele está aqui para ser amigo dele. Demonstre que ele não estará sozinho nos momentos em que precisar. E caso ele precise e peça ajuda, aí sim você se manifesta. Muito obrigado, pai, por ser meu pai. Obrigado por tudo que faz por mim. Obrigado por ter parado sua vida por mim. Mas acho que está na hora do senhor também arrumar um namoro, não acha, senhor Alfredo? Agora vá tomar seu banho para jantarmos todos juntos. Alfredo coloca a mão direita sobre a boca enquanto Emily se levanta. Aquela parecia a oportunidade perfeita para não mais se esconderem. Sem pensar muito mais, Alfredo se levanta. Minha filha, já que estamos falando sobre esses assuntos, gostaria de lhe contar algo. O que você me diria se tivesse uma madrasta igual a Perla? Iria gostar, pena não ser a própria Perla, bem que ela poderia ser solteira ainda, não é? É sobre isso, filha. Perla se separou já faz algum tempo, nós estamos nos conhecendo como um casal, mas eu não sabia como falar sem lhe causar alguma mágoa. Emily olha para a direção da sala maior, volta a olhar para o pai, logo com os olhos em lágrimas, chega Perla. Não acredito que vocês ainda não estão se curtindo por minha causa. Pai, Perla, sejam felizes. Quem sou eu para ditar o que vocês devem ou não fazer? Apenas disse, mas já que é a própria Perla, fico muito feliz por vocês. Alfredo e Perla abraçam Emily, que sentiu naquele momento que o que eles falavam era a construção de tudo aquilo. O amor que, ao construirmos, seja ele qual for, precisa sempre ser exercitado com frequência, benevolência e, sobretudo, quando se tem o apoio de quem amamos, tudo se torna mais prazeroso. Aquela noite não apenas jantaram juntos, mas também puderam falar mais abertamente sobre tudo o que acontecia na família. Após o jantar, Emily fala com o pai e com Perla e segue para seu quarto. Ali ela pode pensar em como as pessoas, uns perdem tempo por medo, outros acreditam que um sonho, algo incomensurável de seus pontos de vista, não passa de pequenas e tolas metas para outros. Seguindo nesses raciocínios, Emily adormece.
No dia seguinte, como sempre fazia, Emily acorda, segue seus afazeres e logo vai para a cozinha. Lá chegando, Emily constata uma pequena situação. Perla agora seria sua madrasta. Como iria continuar com os afazeres da casa? Mas, em conversa, Perla lhe explica que, além do prazer em fazer aquilo, ela já havia explicado a seu pai e sentia-se bem daquela forma. Aquele dia não teve nenhuma alteração diferente, seguindo normalmente. Apenas quando Alfredo chegou, questionou a filha sobre um novo encontro com seu também novo amigo. Emily, sorrindo, diz que no dia seguinte iriam possivelmente se encontrar na praia. Assim ocorreu. Emily foi ao mesmo horário para a praia por ansiedade, pois seguindo o que havia combinado com Sebastian 2 dias antes, o rapaz chegou no horário marcado por eles, deixando Emily extremamente feliz. Ao ver Sebastian, Emily se levanta encantada com o cavalheirismo do jovem e também com sua honra e pontualidade. Ao se aproximar, ele sorri para a moça, mas ela nota certa tristeza intrínseca nos olhos do rapaz. Emily convida Sebastian a sentar-se. Novamente, os dois retomam o assunto, ambos empolgados com a conversa. Sebastian conta sobre o que havia estudado. Os dois pareciam manter certa conexão. Sentindo que Sebastian parecia mais próximo até mesmo nas conversas, Emily o convida a ir até sua casa. Tímido, mas curioso, Sebastian aceita. Lá chegando, o jovem é muito bem tratado por Perla, que se encarrega de fazer um lanche para os dois. Sebastian parecia encantado com a casa de Emily. A moça lhe mostrou tudo o que tinha, inclusive seus livros. Após alguma conversa, Sebastian falou sobre seu prazer pela leitura e o amor que tinha pelos grandes romances. Sendo agora conhecedora desse amor, Emily não perdeu tempo e logo disponibilizou 2 de seus livros para que Sebastian levasse para ler. O rapaz se emociona, mas diz a Emily que não poderia aceitar, pois seu pai iria vê-lo lendo e na chácara ele quase nunca parava. Emily e Perla se olham. Sebastian já era quase homem, mas por vezes tinha atitudes de um menino que precisava muito de colo. Emily então diz que a partir daquele dia, após as aulas de Sebastian, eles iriam montar o grupo de leitura deles, pois assim poderiam ler e falar a respeito dos livros. Sebastian adorou a ideia, mas Emily havia falado aquilo para que Sebastian pudesse realizar ao menos um pouco de seu sonho, seguindo assim a orientação de seu pai, pois ela já havia lido quase todos aqueles livros. Emily apresentou Perla como sua boa madrasta, seguindo assim sua visão da pessoa boa que Perla era. Sebastian sentiu-se muito bem na casa de Emily, sentiu um carinho, um aconchego que nunca havia sentido antes. Os 3 conversaram sobre muitas coisas durante o resto daquela tarde. Por volta das 17 horas da tarde, Sebastian anunciou que precisaria ir. Emily o acompanha até a porta após ele se despedir de Perla. Ao chegarem à porta, Sebastian fica olhando de forma tímida para Emily. A moça, sem entender, lhe pergunta: "O que foi, Sebastian? Aconteceu algo? Você parece meio assustado." "Na verdade, eu gostaria de lhe agradecer por tudo. Você ter se tornado minha amiga foi a melhor coisa que me aconteceu. É bom ir à casa do professor Dário, mas o vejo mais como mestre do que como amigo. Com você me sinto livre. Você me deixou ver um outro lado da vida. Eu pensei que nunca entraria em uma casa igual à sua." Ao ouvir as palavras de Sebastian, Emily o abraça. Os dois se mantêm assim por um tempo. Emily diz em seguida que do que Sebastian precisasse poderia contar com ela. Feliz, o rapaz agradece e se despede, seguindo em direção à saída principal. Antes que ele pegasse sua bicicleta e saísse, Emily pede para que ele espere. Ela entra correndo e, ao voltar, aproxima-se de Sebastian. "Aqui, coloca dentro de sua bolsa. Esses são os 2 volumes de E o Vento Levou. Esse é um presente meu. Preciso que você leia essa história." "Mas Emily, não posso aceitar. São seus livros e não poderei ler lá na chácara." "Leva, agora são seus. Leia de noite quando notar que todos foram dormir, mas leia, acho que irá gostar da leitura." Sebastian novamente abraça Emily, muito emocionado, mas ainda feliz fica Emily por estar proporcionando aquele belo momento a Sebastian. Após o abraço, ainda emocionado, Sebastian segue rumo à sua casa. Durante uma semana, Sebastian continuou indo visitar Emily.
Ele contava e a deixava atualizada de como estava sua leitura com o presente que havia ganhado dela. Foi em uma sexta-feira. Tudo ocorreu como na segunda e na quarta, os dias de visita de Sebastian. Na sexta, eles conversavam como sempre faziam. Perla já notava o interesse entre os jovens, contudo, ela apenas participava das conversas. Por volta das 17 horas, mais uma vez Sebastian anuncia sua ida. Mais uma vez se despede das duas e segue seu destino. Como de costume, sábados e domingos Sebastian não aparecia, pois esses eram os dias de ajudar o pai na chácara. Na segunda-feira, como de costume, Emily esperou Sebastian, mas deu 15 horas, 16, 17, a hora em que quase sempre Sebastian se despedia, e nada do rapaz. Aquilo deixou Emily desconfortável, pois cavalheiro como Sebastian era, ele jamais deixaria de ir. Dário, o professor. No dia seguinte, Emily levantou cedo, pois não conseguiu dormir durante a noite, mesmo após o pai e Pérola tentarem acalmá-la. Fez seu ritual de sempre e seguiu para a cozinha onde estava a Pérola. Ao chegar e cumprimentá-la, já vai logo dizendo que não havia dormido. Muito gentil, Pérola lhe fala para tomar seu café. Emily senta-se e começa a tomar café. Pouco menos de meia hora depois, alguém toca a campainha. Pérola segue para abrir. Logo volta dizendo a Emily que um homem estava à sua procura. Assustada, Emily limpa a boca, agradece a Pérola e segue rumo à sala. Ao chegar, observa aquele homem de aparentemente 30 anos, barba cerrada, óculos, alto, magro, usava calça social azul e camisa social branca. Aparentava ser um homem alinhado, de certa forma algum advogado ou algo desse gênero. Ao se aproximar da porta, Emily se apresenta e pergunta se poderia ajudá-lo. Bom dia, desculpe aparecer assim sem avisar, desculpe também pelo motivo, me chamo Dário. Ah, pois não, entre por favor. O senhor deve ser o professor Dário. Acredito que o que tenho para lhe falar dispense formalidades. Acredito também que não irá precisar mais que 20 minutos para que isso se esclareça. Estou aqui em nome do rapaz Sebastian. Acredito que vocês tenham uma amizade. O Sebastian, sim, somos amigos. Ele sempre vem para ler e aproveitamos para conversar um pouquinho. Desculpe, Sebastian, esqueço que ele não gostava que o chamassem de Sebastião. Na verdade, apenas a família dele o chama assim. Mas voltando ao assunto, não sou portador de boas notícias. O caso é que na sexta-feira, Sebastian discutiu com seu pai após ele encontrar alguns livros que o rapaz escondia para ler em seu tempo vago, que era raro. O pai de Sebastian o obrigou, tarde da noite, a entregar os livros que eu havia lhe dado e também os que você o presenteou. A chácara onde moram é um pouco longe da cidade, e na autoestrada escura, Sebastian foi atropelado por um caminhoneiro embriagado. Ele está morto. Emily olha para os lados. Seus olhos começam a cair em lágrimas. Vendo a cena, Pérola vem correndo e abraça a enteada. Parado ali na frente observando, Dário retira os óculos, limpando os olhos. Emily falava a todo instante que aquilo não estava acontecendo, que aquilo não poderia estar acontecendo. Pérola pede para que Emily se sente. Muito triste e sem saber o que pensar, a moça apenas olhava para Dário, pedindo para que aquilo não fosse verdade. Dário se mantinha em pé, próximo à porta. Vendo que Emily não parava de chorar, Pérola pede para que Dário entre, pois poderia demorar um pouco para Emily se refazer. Dário entra e senta-se em uma poltrona. Pérola corre para trazer água para Emily. Após tomar, Emily pede para que Dário explique melhor a situação. De forma paciente, o homem começa. Sei que na sexta-feira ele esteve aqui porque foi nossa última aula, embora eu não soubesse disso. Mas o fato é que ontem pela manhã quem apareceu em minha casa foi o pai de Sebastian. Como de costume, um pouco bêbado. Começou a me contar o que havia acontecido na sexta. Não sabia o que dizer, pois acreditei que estaria ali para me culpar pelos livros ou mesmo para cobrar algo. Mas, segundo ele, Sebastian disse que os livros eram de um amigo da cidade, porém não citou nomes. O fato é que aquele homem estava ali em minha casa para ajudá-lo a liberar o corpo do garoto Sebastian. Assim fizemos, até ele ser enterrado ontem mesmo. Meu Deus, como pode uma situação dessas? Não sei o que falar, não sei o que pensar. Coitado do meu amigo, queria apenas estudar. Nesse momento, Emily volta a chorar de forma inconsolável. A moça estava realmente sentida com todo aquele acontecimento.
Pérola não sai do lado de Emily. Ela toma a frente, questionando Dario se a visita era apenas para levar a notícia ou se ele precisava de alguma coisa. Dario então continua. Estou com os livros que a moça presenteou Sebastian. Decidi vir para saber se irá querer de volta ou o que faço com eles. Também para saber se gostaria de visitar o túmulo dele. Ainda não tão recuperada, Emily diz que quer sim ir até o túmulo de Sebastian e que irá querer levar os livros e deixá-los lá com ele, como ela já havia feito. Pérola questiona se Emily tinha certeza de que era aquilo que ela queria. Emily balança a cabeça, consentindo. Dario diz que seu carro estava lá fora e que ele teria imenso prazer em levar a garota. Pérola diz que também iria com Emily. Os três saem logo em seguida. Dentro do carro estavam os livros. E Emily, ao vê-los, os abraça como se abraçasse Sebastian. Eles seguem rumo ao cemitério da cidade. Lá chegando, Dario estaciona o carro e os três seguem a pé até a sepultura de Sebastian. Ao chegar, Dario nota que havia alguém ali próximo à sepultura. De início ele pensa ser alguém da família de Sebastian, mas após uma olhada mais minuciosa, viu que se tratava de sua vizinha. Ao se aproximarem, ele já cumprimenta logo aquela senhora. Bom dia, dona Mariquita. Não sabia que estava aqui a fazer visita hoje também. Bom dia, meu rapaz. Venho toda semana visitar o túmulo do meu finado marido, então hoje aproveitei para trazer essas flores ao túmulo do garoto Sebastião. Muito triste isso que lhe aconteceu. Conheço a mãe dele na igreja. Tão jovem, tão bonito, uma vida toda pela frente. A propósito, meus pêsames, meu rapaz. Sei que deve estar sofrendo muito com essa perda, não é mesmo? Dario olha para Perla e Emily. Então volta a olhar para aquela senhora, agradecendo a gentileza. Ele então diz à mulher, que não saiu de perto do túmulo. As trouxe aqui para um último adeus. Não deu para falar ontem com elas. Essa é Emily, namorada de Sebastian. Emily, ainda chorando, olha para Dario e para Perla. Em seguida, abaixa a cabeça, sem entender a afirmação do homem. Ficaram ali por um tempo. Emily não parava de chorar. A mulher que ali estava pergunta a Dario se ele poderia lhe dar uma carona de volta, pois sentia dores nas pernas. De forma gentil, Dario diz que sim. Após um tempo ali, Emily se dá conta de que havia esquecido os livros que iria deixar no túmulo dentro do carro. Dario diz que irá buscá-los para ela. Assim que Dario sai, Emily chorava muito ali perto do túmulo. Perla se mantinha ao seu lado. A mulher que estava do outro lado se aproxima das duas e logo começa a falar. Minha criança, ouvi o professor dizer que vocês eram namorados. Há quanto tempo namoravam? Na verdade, eu e Sebastian éramos apenas bons amigos. Talvez ele tenha falado assim ao professor Dario. Ah, sim. Achei um pouco estranho. Como sou vizinha do professor, sempre via esse rapaz lá com ele. Os dois mantinham uma intimidade muito grande. Sabem como é, não é? Eu detesto fofocas, mas a vizinhança até queria fazer um abaixo-assinado para retirá-los da vizinhança. Eu até pensei que o jovem havia morrido porque seu pai teria descoberto algo, pois sabem como esse povo fofoqueiro é, não é mesmo? Perla olha para a mulher com certo desagrado pelos comentários que ela havia feito. Emily se aproxima ainda mais do abraço de Perla. Ao ver Dario se aproximando, a mulher se afasta das duas. Dario entrega os livros para Emily, que lhe agradece a gentileza. Ele nota o clima diferente, mas nada diz. Emily vai até a cabeceira do túmulo. Ali repousa os 2 livros, falando para que Sebastian descansasse em paz, pois sentiria muito a falta dele. Chorosa, a moça se levanta e pede para ir embora. No caminho, a tal vizinha pede para que Dario deixe as duas primeiro, pois ela não tinha pressa para chegar em casa. Vendo a insistência da mulher, Dario a contraria e decide levá-la para casa primeiro. A mulher desce a contragosto, despedindo-se de Emily e Perla. Na volta, Dario, mesmo notando certa diferença no comportamento das duas, não queria questioná-las, seria deselegante. Mas, como não gostava de injustiça, Perla começa a falar. Desculpe, moço, pelo que irei falar, mas essa sua vizinha é muito desagradável. Ela ofendeu vocês ou algo assim? Desculpe ter feito vocês passarem por isso tudo. Não se desculpe, o senhor não fez nada de errado, mas ela questionou Emily sobre há quanto tempo namorava Sebastian por conta do que o senhor disse sobre eles namorarem. Segundo ela, vocês eram muito próximos, por isso achou estranho Sebastian e Emily namorarem. Desculpem, por favor.
O povo daquela vizinhança vê maldade em tudo. Eu e Sebastian éramos apenas bons amigos. Senhor Dário, mesmo que fossem algo a mais, ninguém teria absolutamente nada a ver com isso. A vida de vocês diz respeito apenas a vocês. Tome cuidado com aquela mulher, ela parece muito fofoqueira e maldosa com as palavras. Muito obrigado, senhora, mas não irei correr esse risco. Estou voltando para São Paulo amanhã mesmo. Cumpri minha missão, que era levar a moça até a sepultura de Sebastian. Após deixar as duas em casa e se despedir, Dário segue rumo à sua casa. Emily e Perla entram. Perla pede para que Emily tome um banho e tente descansar. Emily segue o conselho, enquanto Perla vai fazer o mesmo. Ainda chorando, Emily se deita e logo adormece. Ao acordar, Emily ouve a voz do pai, que havia acabado de chegar. Assim que ela sai do quarto, ele vai logo abraçá-la. Ainda triste, Emily não contém as lágrimas, mas dessa vez de forma mais contida. Os três seguem para a cozinha. Perla já havia contado a história para Alfredo, que faz questão de ouvir também a versão da filha. Era uma situação triste, o choque para a doce Emily, que após se descortinar para uma situação tão bela, agora sofria por não se encontrar. A perda, por vezes, traz traumas do passado ou cria novos. Emily não conseguia se encaixar. Os dias para Emily eram tristes e cinzentos. Ela saía em sua bicicleta, por vezes caminhava na praia, mas a dor lhe acompanhava. A ausência de Sebastian lhe trouxe dores no corpo, pesadelos e noites mal dormidas. Vendo a inevitável e insistente dor da filha, Alfredo contrata um psicólogo para acompanhar a situação. Porém, dia após dia, Emily mergulhava em um mar de tristeza e solidão. A pedido do psicólogo, Alfredo manda Emily para a Itália, pois se o quadro dela continuasse daquela forma, algo pior poderia lhe acontecer. A contragosto, Emily parte para a Itália. Na Itália, Colodina e Manuel faziam de tudo para erguer novamente o ânimo de Emily. Foi quando Manuel teve a ideia de apresentar a ela algumas galerias de arte. Era apenas um estímulo, mas aquilo para Emily foi novamente um sopro de vida, ativando em sua corrente sanguínea uma forte sensação de energia. Mesmo assim, Emily não falava mais em conhecer outros rapazes. Fez novas amizades. Ermelina e Helena se tornaram suas duas melhores amigas. As três começaram juntas a faculdade de artes. Emily se mostrava ainda mais interessada nos estudos. Encontrava nas artes uma nova forma de amor. Saiu algumas vezes, a pedido da mãe, com as amigas. Porém, sempre que era elogiada ou recebia algum pedido de namoro, Emily se transformava, ou se retirava do local, ou se fechava completamente, sem sequer querer conversar. Emily voltou para o Brasil 2 anos após o acontecido. Perla e Alfredo haviam mudado de casa. Ao chegar, Emily decide dar uma volta pela cidade. Volta à praia onde conversou pela primeira vez com Sebastian. As lembranças ainda lhe atormentavam. Ela decide apenas passar pela frente, mas sua curiosidade fala mais alto. Então, Emily se dirige ao cemitério. Queria saber como estava o túmulo de Sebastian. Ao se aproximar, nota que alguém limpava o túmulo. Era um garoto, devia ter uns 13 ou 14 anos. O túmulo estava todo coberto com ceramia clara. Havia uma foto de Sebastian em uma espécie de porta-retratos colada à cabeceira, e logo abaixo algumas palavras. Querido Sebastian, estará sempre em nossos corações, orações e mentes. Com muito amor. Os amigos, Dário e Emily. Ao chegar, Emily retira os óculos que usava e lê a frase com atenção. Aproxima-se do túmulo e diz bom dia. O garoto que limpava se vira e responde também com bom dia. Emily pergunta se poderia se aproximar. O garoto diz que sim. Ela observa ao redor do túmulo e, não aguentando mais a curiosidade, o questiona. Desculpe, moça, mas você é algum parente de Sebastian? Não, moça, eu apenas cuido do túmulo. O professor Dário me paga para colocar as flores e mantê-lo sempre limpo e organizado. Então foi o professor quem o arrumou assim? Tem notícias do professor? Ele vem aqui uma vez por mês. Às vezes vem mais, mas é difícil. Parece que a família desse rapaz levou embora. Ele não tinha muitos amigos, pelo que o professor explicou. Mas o professor parece que gostava muito dele. Sim, isso é verdade. O professor parece ter bom coração. Mas como você conheceu o professor? Você mora por aqui mesmo? Eu moro com minha mãe e meu irmãozinho. Morávamos na rua. Após meu pai morrer, a mamãe ficou sem trabalho. Ninguém queria ajudá-la. Então ela conheceu o professor. Ele deu a casa em que morava aqui para ela e me contratou para fazer esse trabalho. Ele me paga muito bem. Eu compro meu material para a escola e ajudo a mamãe a comprar comida. Fico muito feliz por saber que, tão jovem, você já ajuda a sua mãe. Esse rapaz ali da foto também era muito especial, assim como você.
Ele ajudava a família também. Era um amigo maravilhoso e muito inteligente. Sou imensamente grata por tê-lo conhecido. Você mora aqui, moça? Eu nunca a vi por aqui. Eu morava, mas quando Sebastian morreu, fui embora. Fiquei muito triste. Não sabia o que fazer. Ele era muito especial. Notei que colocaram uma dedicatória ali no túmulo. Também foi o professor? Foi sim. Ele falou que era do amigo. E a moça ali parece que era a namorada do Sebastian. Mas eu nunca a vi aqui. Ah, é? Mas essa moça era apenas amiga do Sebastian. Sou eu, a Emily. E não voltei aqui porque estava na Itália. Mas qual é o seu nome? Me desculpe, Emily, mas foi o que o professor disse, que vocês eram namorados. Não quis ofendê-la. Me chamo Bruno. Não se preocupe, Bruno, não ofende. Afinal, como você iria saber que eu estava na Itália? Moça, você poderia ir lá em minha casa conversar com minha mãe. Ela ficaria feliz em saber quem é a Emily, com tantas histórias que ela ouve. Como assim, Bruno? Com tantas histórias? O professor conta histórias sobre mim e Sebastian? Ai, desculpe de novo, eu e minha boca. Na verdade, não é o professor que conta. Quem conta é o Sebastian. O Sebastian? Como ele conta se está morto? Não estou entendendo, Bruno. Fiz bagunça novamente, viu, moça? Por isso pedi que conhecesse minha mãe. Ela saberia te explicar. Então faremos assim. Me leve até sua casa. Lá conversarei com sua mãe e ela irá me explicar melhor tudo isso. Emily pega novamente sua bicicleta. Bruno corre para o canto e pega a sua, que estava deitada ali. Os dois seguem rumo à casa do garoto. Após passarem pelas belas ruas, chegam à casa de Bruno. Emily olha para a casa ao lado, a que supostamente era de Mariquita, vizinha fofoqueira de Dário naquela época. Bruno já passava do portão quando Emily chama sua atenção, descendo da bicicleta. Bruno, quem mora nessa casa? É uma mulher chamada Mariquita? Antes era Emily. Agora quem mora aí é o filho dela e o namorado dele. Dona Mariquita está com Alzheimer. Esse filho dela morava com a madrinha, que vive em uma fazenda. Quando Dona Mariquita começou a fazer coisas estranhas, ele veio para cá. Depois de alguns exames, descobriram a doença. Então a irmã dela a levou para a fazenda e deixou o sobrinho aí. Eles são legais. Minha mãe faz uns bolos e eles levam para vender. Venha, Emily, entre. Acho que a mãe está fazendo bolo. Ao entrar, Emily observa a casa. Parecia uma casa comum, mas muito aconchegante. Bruno entra gritando pela mãe, que logo aparece na porta da sala. Olhe, mãe, eu não falei para a senhora? Essa é a Emily. Venha, Emily, conhecer minha mãe e nossa casa. Sem entender bem sobre o que Bruno falava, Emily deixa a bicicleta encostada no muro e segue em direção à porta da frente, onde a mãe do garoto os aguardava. Ao chegar perto dela, Emily se apresenta. A mulher, muito gentil, a convida para entrar e se apresenta como Sofia. Já dentro da casa, Emily observa com cuidado, tudo muito organizado. Sofia a convida a sentar e lhe oferece algo para beber. Emily pede apenas água. Sentada ali, Emily aguarda até que Sofia também se sente. Em seguida, Bruno começa a repetir para a mãe o que havia falado antes. Emily os observa e faz uma expressão de leve incômodo com o comentário do menino. Bruno explica que contou apenas um pouco, mas preferia que Sofia mesma explicasse do que se tratava. Então, Emily, assim que viemos para cá, não sei se chegou a ver a casa antes, mas ela passou por transformações. Segundo o Sr. Dário, era para apagar lembranças. Meu garoto aqui, Bruno, sempre foi diferente. Ele conversava com o pai mesmo depois de ele não estar mais aqui. Assim que chegamos, ele começou a falar de um rapaz. Dizia que sempre via esse rapaz em seus sonhos, e que o rapaz lhe falava do Sr. Dário e de uma moça chamada Emily. O Bruno sonhava com Sebastian. É isso que a senhora está me falando? Não é bem um sonho, mas vamos tratar assim. O fato é que há 2 dias, Bruno sonhou com esse rapaz, Sebastian. Ele dizia que Emily iria visitar novamente seu túmulo, mas que só cuidavam daquele lugar por conta do pedido do Sr. Dário, e que ele não estava mais ali. Ele disse mais alguma coisa? Contou algo diferente? Não sei, alguma coisa que pudesse realmente provar que era ele? Comecei a ter esses sonhos do nada, Emily, diz Bruno. Não consigo ordená-los nem saber quando virão. Apenas acordo e conto para minha mãe. No primeiro sonho que tive com Sebastian, ele me falou que seu nome mesmo era Sebastião, mas que gostava de Sebastian porque soava diferente. Disse que gostava de vir a essa casa.
Falou o nome do professor Dário e depois contou de uma moça com quem caminhava na praia. Disse que ela o incentivava a ler livros. Quando contamos ao Sr. Dário, ele se interessou e agora está estudando fenômenos paranormais. Meu Deus, não sei o que dizer. Isso é, ao mesmo tempo, estranho, complexo e, de certa forma, até acalma. É sim, senhorita, responde Sofia. Eu já me acostumei com os sonhos de Bruno, mas para quem ouve pela primeira vez, parece algo diferente. Uma senhora nos disse certa vez que se trata de mediunidade, que cada pessoa tem a sua, e que cada uma se manifesta de um jeito. Eu nunca ouvi falar muito sobre isso. Já assisti algumas coisas que comentavam, mas nunca me interessei. Sempre achei que fossem bobagens. Não é não, Emily. Em um dos sonhos, Sebastian falou dos livros que ganhou e disse ter ficado feliz com seu gesto de deixá-los em seu túmulo. Não sei se notou, mas o professor fez um lugarzinho para colocá-los. Não, acho que não observei. Como tudo ficou muito bonito, havia muita coisa para olhar. Não faz mal, da próxima vez você observa. Acho que ainda voltará lá. Emily ainda ficou um pouco na casa de Bruno. Conversaram sobre muitos assuntos, inclusive sobre a vizinha que diziam ser doida, pois xingava muito mesmo morando sozinha. Já eram quase 16 horas quando Emily se levanta anunciando que iria embora. Bruno diz estar feliz em conhecê-la. Sofia pede que Emily apareça mais vezes, pois ela era muito bem-vinda. Ali, nascia um laço de amizade feito através de alguém já desencarnado. Ela se despede, prometendo um dia voltar. Emily ainda ficou 2 semanas no Brasil. Voltou 2 vezes à casa de Bruno. Conheceu Flávio e Ronei, os vizinhos dele, com quem também acabou fazendo amizade. Após aquelas semanas, Emily retorna para a Itália. As saídas com Hermínia e Helena eram constantes, porém Emily não descuidou dos estudos, pois aquele era agora seu maior foco, já que não tinha mais, como as outras garotas, planos de namorar.